Meus amigos, aqui é o canal do Vascaíno do Cerrado mesmo, aquele que fica metendo pau na Globo, os jornalistas da Globo, que são tudo canalha, não presta, tendencioso, é uma máfia, e o cara olha na minha capa, tá lá o Roger Flores, o Led Carmona e o PVC, e eu venho com um vídeo pra falar aí da opinião dos três a respeito desse esquema do Lisca que surpreendeu a todo mundo aí, né, o 3-3-3-1. A gente conseguiu, enquanto teve o mesmo número de jogadores que o São Paulo em campo, a gente conseguiu ser superior, surpreender, até ter um volume maior de jogo. E aí ficou a dúvida do torcedor que não queria de jeito nenhum jogar com três zagueiros, principalmente pelo trauma da passagem do Sapinto. Ficou encantado ali porque o Lisca conseguiu fazer o time jogar melhor, ser mais ofensivo, dar trabalho ao São Paulo. Então, a maioria do torcedor tá achando que esse esquema pode sim render aí contra o Vitória no Campeonato Brasileiro na Série B, mas eu vi uma matéria dos três opinando sobre esse esquema e eu resolvi fazer um vídeo falando ou mostrando a opinião dos três, o Led Carmona, inclusive, que é vascaíno, né? Então eu vou trazer aqui a matéria dos três para você ver o que eles pensam, se o Vasco ou o Lisca deve continuar com esse esquema 3-3-3-1. Passei a tarde à toa, não tinha o que fazer. Meu pai dizia assim: mente vazia é a oficina do diabo. Então deve ser por isso que eu meti aí uma capa com os globais. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse vídeo chegar em mais vascaínos na plataforma do YouTube. Se achou que eu tô sendo incoerente, e eu estou sendo incoerente, porque eu vou falar da Rede Globo, dos jornalistas da Globo, e dar uma moral para eles, pode deixar o dislike e me chamar de filho de rapariga, que hoje eu mereço ser chamado de filho de rapariga mesmo. Mente vazia, oficina do diabo, como eu falei, e eu vou trazer aí a opinião dos caras que acompanham os jogos e ver a percepção deles a respeito desse esquema do Lisca. Chegou a primeira vez no canal, te convido a assistir os vídeos, se gostar se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. O Vasco encara amanhã o Vitória, partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo importantíssimo, o Vasco que precisa dessa vitória para não deixar o bloco do G4 se deslocar demais, abrir demais, né? Hoje tem 4 pontos na frente, o Vasco tem 22, tem ali o Guarani, o Goiás com 26, o Vasco precisa colar, aliás, ele nem que ele precisa colar, ele não pode deixar esse bloco abrir. Então uma vitória contra o Vitória, trocadilho, né? Uma vitória contra o Vitória é fundamental amanhã. O Vitória que tem só 13 pontos, é 15º colocado, o Vasco é 10º e tem 22. O Vasco que tem essa fama de levantar defunto, já fez isso na Série A, inclusive caiu, porque na hora de pegar os times que estavam brigando para não cair, perdeu para todos. E agora na Série B, saiu perdendo para o Cruzeiro, perdeu para um monte de time também que estava passando por situação difícil e que veio e atropelou o Vasco. Vamos ver amanhã, tomara que o Vasco não seja o coveiro aí que vai ressuscitar o Vitória, que em 12 partidas ganhou uma. Em 12 partidas ganhou uma. Perdeu 7, empatou 4, parece. 7 com 4 dá 11, tá certo, 12. 12 partidas ganhou uma partida só o Vitória. Não é possível que amanhã ele vai ganhar a segunda. Vamos ver. E assim, a expectativa do torcedor vascaíno é como que o Lisca vai para esse jogo. Porque a gente viu uma formação que assustou de início, 3 zagueiros, todo mundo já ficou com o cabelo em pé, né? Já pensando, pô, vamos para aquele esquema do louco do Sapinto de novo. Mas não, o cara conseguiu fazer o Vasco ser ofensivo, envolver o São Paulo, marcar a saída de bola, teve chance, fez gol que foi roubado pra caralho, né? Dica de passagem aí com os comentaristas da Globo, mais uma vez, enfim. Mas aí a gente jogou diferente contra o São Paulo. O problema é essa oscilação, a gente volta para a Série B e a realidade é esfregada na nossa cara, que o time entra em campo e decepciona, sempre decepciona. Vamos ver amanhã o Vasco que vai ter uma alteração, Bruno Gomes vai ficar fora porque se lesionou,
deve entrar o Rômulo, o Galarza ou o Andrei, tomara que entre o Galarza, e segundo o Rômulo, depois o Bandeirinha, depois o Gandula, aí se olhar e não tiver mais ninguém, aí coloca aí deixa sem um a menos, é melhor do que botar o Andrei dentro de campo. Então, provável time do Vasco para amanhã é bem confuso, mas vamos tentar escalar. Até porque a Rede Globo, que estava ali com aquela prioridade, toda vez largava a escalação um dia antes, por incrível que pareça, depois da reclamação do Lisca, que estava tendo ali vazamento de informação, hoje eu fui procurar aí no site da Globo, não tem a escalação do Vasco, a provável escalação do Vasco. Vamos ver amanhã se eles vão acertar essa provável escalação. Hoje, até hoje, a hora que eu vi, não tinha ali a provável escalação. Então a bronca do Lisca acabou dando certo. Vamos lá, seria o Vanderlei no gol, com a volta do Léo Matos pode ser o lateral, né? E aí a gente entra com o Miranda e o Castan e o Zeca. Nesse caso, o Hernani vai para o banco. O Hernando vai para o banco. O grande zagueiro Hernando, do grande Alexandre Pássaro, o Voa Passarudo, vai para o banco. Tomara que vai e não volte mais, né? E aí, no meio de campo, seria o Rômulo, o Juninho. E aí a gente pode ter ou o Galarza ou o Sarrafiore, com o Marquinhos Gabriel, Morato e Germancano. Esse seria aí uma provável escalação. E aí, nesse esquema, o próprio Léo Matos, ele pode ser um terceiro zagueiro ali, fazendo essa primeira linha com o Miranda e o Castan. Na segunda linha, seria o Rômulo com o Galarza, o Juninho e o Zeca. O Rômulo, o Juninho e o Zeca. Na terceira linha, seria o Galarza, o Marquinhos Gabriel e o Morato. E no ataque, o Germancano. No Galarza pode ser o lugar também, pode ser no lugar do Galarza o Sarrafiore. Bem confuso, né? Mas é mais ou menos isso aí, embolado, enfim. Fica ligado na Globo que deve sair alguma coisa amanhã. Falando em Rede Globo, eu vou ler aqui a opinião dos globais a respeito dessa provável escalação, se eles iriam no 3-3-3-1 ou se eles não iriam com essa formação contra o Vitória. Tá aqui, ó. Lisca deve manter a nova formação do Vasco? Torcida à prova, mais tema de vídeo comentaristas. Esquema 3-3-3-1 fez desempenho melhorar contra o São Paulo. O treinador deu a entender que a escolha foi circunstancial. Eu vou começar com a opinião do PVC, que diz o seguinte: parece muito com o que o Marcelo Bielsa fazia na seleção da Argentina. Era um 3-3-1-3, que no fundo é a mesma coisa. Você depende do posicionamento dos pontas, só que com o Bielsa era sistema tático. Com o Lisca parece ser movimentação, como o Renato Gaúcho faz no Flamengo. Um 3-3-4. Quando tem a bola, para atacar. Quando perde a bola, você volta a fazer a linha de 5. Pode ser criativo. A questão é você ter superioridade numérica em um setor. Então, quando tem 4 no ataque, você pode deixar defensores no mano a mano. E isso te ajuda a construir situação de gol, opinou aí o PVC. O próximo vai ser aqui o Lédio Carmona, que ele fala o seguinte: eu não mexeria, manteria exatamente o mesmo time. Como o Bruno Gomes provavelmente não poderá jogar, eu pensaria no Andrei, no Galarza ou no próprio Rômulo, que não entrou mal. O Lisca tem opções. Eu manteria os 3 na frente. Tentaria pilhar mais o Marquinhos Gabriel para ter mais intensidade, apesar de ele ter cumprido bem o papel, na medida do possível. Eu insistiria com essa escalação. O time fez sua melhor atuação nos últimos 2 meses, até a expulsão do Jabá. O terceiro e último é o Roger Flores, que fala o seguinte: no futebol moderno, se deve continuar ou não com o esquema. Tem que ter um time muito pronto e muito capaz. Um time que esteja pronto para encarar qualquer um dessa maneira. O Vasco não tem isso. Tentou se adaptar ao estilo de jogo do São Paulo, que joga com 2 atacantes e 2 alas. O Vasco foi com 3 zagueiros e encaixou a marcação atrás. Mas é uma coisa que demanda mais treino, entrosamento, e para mim foi circunstancial, contextualizou aí o Roger Flores, que ainda fala que o Roger analisou que o Vasco deixou espaço pelos lados e que novidade carece de mais tempo de treino.
Aí ele fala aqui, ó, logicamente na Série B, pelo tamanho que tem, o Vasco tem a obrigação e a necessidade maior do que os outros de ter o controle do jogo, volume ofensivo e ser protagonista, mas muitas vezes ainda terá de jogar de acordo com o adversário e invariavelmente terá que mudar seu esquema tático. Se deve continuar com essa formação ou não, é muito subjetivo. Tá aí a opinião do Roger Flores a respeito desse esquema 3-3-3-1. Você viu que o Roger Flores falou que é circunstancial, o Led Carmona falou que manteria, e ali o PVC meio que falou que o esquema é legal, mas com ressalva, tomar cuidado porque os zagueiros ficam muito no mano a mano. Agora eu quero a sua opinião. Você repetiria esse esquema no 3-3-3-1? Voltaria para o 4-4-2, 4-3-3, sei lá. Inventa o seu esquema e deixa aqui com a sua escalação. Um grande abraço, um ótimo fim de semana, fique com Deus e saudações vascaínas.